Não, posso não. Olha, boa noite a todas as pessoas. É um prazer tão grande eu estar aqui que eu fico muito emocionada. Emocionada por várias razões. Primeiro, eu estar aqui num espaço feminista, histórico, que traz ideias e ações que iluminam nós lá do Sudeste. Isso chega lá para nós, ainda que às vezes tardiamente, mas nós é a nossa fonte, é uma fonte de saber, uma fonte que a gente bebe dessa água. E estar aqui, para mim, é muito emocionante. Eu, de uma certa forma, trago vozes de mulheres lá do Sudeste que bebem dessa água de vocês. SOS Corpo é um farol, ou uma farola. Agora, enfim, nós estamos nesse processo de construção, né, de uma linguagem feminista. Fico, assim, emocionada de ver a Socorro. A Socorro, que abriu, foi uma das fundadoras da União de Mulheres de São Paulo. Hoje ela está aqui com vocês, mas ela também passou por lá, né? E como todo mundo, pelo menos naquela época, todo mundo achava que nós éramos irmãs, eu e a Socorro, né? Nós éramos assim. Eu não sei, vocês olham e veem se parece, mas todo mundo falava isso. A minha irmã, agora, minha irmã política, minha irmã de afeto, minha irmã de ideologia, ela é isso, com certeza. Fico feliz de ver tantas mulheres e homens aqui reunidas para pensar que a resistência tem que continuar, né? Nós estamos num momento de retrocesso, mas nós estamos de cabeça erguida, não vamos deixar essa peteca cair, né? Eu vejo aqui essa força muito grande. Vejo a Lourdes ali, o grupo Mulher Maravilha, que é, gente, histórico aqui no Recife. E que faz 50 anos, então isso é muito emocionante. As Loucas de Pedra, elas tinham que estar aqui apresentando, né? Eu acho, porque eu falei com elas, uma das manifestações mais lindas que eu vi quando se reúne feminismo, arte e política ali não sei se era Secretaria de Cultura, um espaço aqui em Recife. Eu trazia um dossiê com o relato biográfico e a denúncia da morte ou do desaparecimento de quase 436 nomes. Esse dossiê, um dossiêzinho pesado, 2,6 kg. E elas fizeram uma apresentação tão linda, nossa. Eu carrego no coração pro resto da minha vida essas loucas. Somos todas loucas, mas elas são loucas de pedra, né? E muito criativas e muito traz muita força, muita energia, fortalece muito a nossa existência e resistência, E hoje é um dia, assim, ver esses homens aí da luta pela anistia, e foram as mulheres que começaram, viu, a luta da anistia, não adianta falar o que quiser, foram as mulheres. E uma anistia para quem luta, quem lutou, quem morreu em defesa das liberdades políticas, da igualdade social, da justiça social. Essas pessoas mereceram e merecem anistia. Anistia não pode ser para os golpistas, aqueles que atentam, que violam o Estado Democrático de Direito, né? Por isso que a gente sai aí nas ruas sem anistia aos golpistas, né? A gente tem que fazer essa discussão, sim. A anistia que nós lutamos, né, Marcelo? E a anistia que eles estão querendo. Não vamos confundir as coisas. É a associação dos anistiados políticos, né, que trouxeram aqui todo esse material aí, estão
exibindo esse material que trazem vários exemplos de luta e que trazem mulheres aqui de Recife. Uma mulher que me impressiona muito, que nós gostamos de escrever, né? Nós que estamos aqui gostamos de escrever, né, gente? Então, é a Ranúzia Alves. É uma mulher que está sempre presente, ela deve ser um farol também para a nossa luta. Porque a Ranúzia, eu fico muito emocionada com a história da Ranúzia, gente. Uma enfermeira que teve seu bebê, ela teve uma filha. Ela deixou a filha lá na favela de Mangueira, aqui no Recife, com 2 mulheres pretas que foram mães dessa menina, da Vanúzia, e foi para o Rio de Janeiro para lutar contra a ditadura, porque aqui ela estava sendo perseguida, ela ia ser presa e morta. Aqui ela acabou sendo morta, sequestrada e assassinada no Rio, e é desaparecida política. Nós não podemos esquecer, nunca entregaram o corpo da Ranúzia, assim como de muitos e muitas, de homens e mulheres, né? Então a gente, quando vê todo esse pessoal reunido aqui, eu acho que assim, é o momento da gente celebrar a esperança, que essa luta continua, que nós estamos firmes aqui, que nós não vamos desistir nunca. Eu acho que é esse, eu vejo esse momento como selando esse compromisso, muito importante. Um momento para nós feministas, porque nós feministas tem muito a ver com toda essa luta, porque às vezes há uma impressão assim eu digo das forças progressistas, né, de que feminismo é uma coisa e a luta pela democracia é outra. Uma é luta política, outra é luta de, como é que eles falam, de costumes. A nossa luta não é de costumes, não. A nossa luta é revolucionária para transformar, você entendeu? O modo de ser, de viver, né, numa sociedade patriarcal. Nós não queremos essa sociedade, nós vamos enfrentar, e todo dia nós enfrentamos. É uma luta do cotidiano, sim, porque todo dia nós estamos enfrentando. Aqui nós não temos nem hora, nem dia da semana, não, é todo dia, né? Então, eu acho muito importante, porque este ano faz 50 anos do feminismo público no Brasil. 1975 foi a primeira vez que nós, feministas aqui no Brasil, numa ditadura militar, onde as pessoas eram assassinadas e muitas desaparecidas. 1975, vários militantes, principalmente de uma organização que a gente chamava de Partidão, Partido Comunista Brasileiro, que são desaparecidos até hoje, não se sabe onde. Um deles, o Vladimir Herzog, que era um jornalista da TV Cultura, que foi dar um depoimento convocado pela repressão, foi assassinado dentro do DOI-CODE de São Paulo. Isso a gente não pode esquecer. E naquele momento, em outubro, ele foi assassinado dia 25 de outubro de 1975, e nós, feministas, estávamos lançando o primeiro jornal, número 0, Brasil Mulher. A gente falava de anistia e falava da luta pela igualdade, porque nós, feministas, sempre falamos da luta por igualdade. Igualdade de direitos, de condições, de oportunidades. Enfim, nós nunca fizemos... E é bom que a gente reforce sempre, nós nunca lutamos contra homens, não. Nós lutamos a favor das mulheres, mas não contra os homens. Nós queremos ter condições dignas de vivência. E quando a gente fala de vivência, de pensamento, enfim, de ocupação dos espaços, e quando nós falamos em democracia, democracia nunca vai ter democracia se não tiver a participação das mulheres. Nunca vai ter democracia se não for popular. Porque democracia não é uma palavra, não pode ser usada como é usada nesse mundo patriarcal, uma palavra totalmente vazia, totalmente formal. A nossa não, a nossa é de conteúdo. Não existe democracia sem a participação das mulheres. Eu me lembro na ditadura, quando nós fizemos esse primeiro número do jornal Brasil Mulher,
que nós levantamos a questão da anistia e da igualdade. E todo mundo fala, vocês são loucas, uma coisa é anistia, outra coisa é essa luta que vocês querem, que não, enfim, sempre nós encontramos uma oposição, viu, Silvia? Desde aquela época, tinha uma oposição, às vezes no nosso próprio campo, no campo político, no campo que lutava contra a ditadura, achando que nós estávamos querendo separar homens de mulheres. Não se davam conta, e muitos ainda não se dão conta, que você vê que de vez em quando tem autoridade aqui do nosso campo falando bobagem, né? A gente ouve por aí, não é? E não se dão conta de que sem as mulheres não tem democracia, sem a participação popular. Quem é a maioria da população no Brasil? São mulheres, 51, 52, fica aí disputando por cento, não é isso? Então, a maioria da população brasileira é negra, é mulher, entendeu? E a nossa população originária é indígena, embora tenha sido dizimada na sua grande maioria, mas é a população originária. Então, não existe democracia sem a participação de mulheres negras, mulheres indígenas, não existe. E quando nós falamos de participação de mulheres, eu acho que a gente tem que exigir mais. São mulheres que sabem por que estão lutando e contra o que estão lutando. Não é qualquer mulher, não. Vocês viram aí, foi caçada uma deputada, agora caçada, presa, né? O STF não julgou uma mulher aí, que deputada, que o papel que ela desempenhava como deputada era um papel de extrema-direita, de defesa do patriarcado, de violência. Não é essa mulher que nós estamos falando. Então, eu acho que a gente tem que definir, sim. Nós queremos uma mulher de luta contra o patriarcado, contra o racismo, contra o capitalismo, tá? Contra o sexismo. Essas mulheres é que nós queremos. Nós não queremos qualquer mulher, não. Nós somos exigentes, porque nós temos uma história de luta. Nós temos que ser representados por uma que também tem esse compromisso com essa luta histórica, né, de transformação. Então, eu fico, assim, muito emocionada mesmo de estar aqui com a Carol. A irmã da Carol, gente, ela tinha acho que 11 anos, né, a Mariana, porque nós sempre lutamos pela democracia. É engraçado, né, nós sempre lutamos. A pessoa fala assim, a palavra burguesa, a palavra não sei o que. Eu falo, não, nós queremos uma democracia que a gente participe, com participação popular, entendeu? E aí, então, nós vamos lutar pela Constituinte. E a gente até tinha uma palavra de ordem, Socorro, não sei se você lembra. Constituinte, livre e soberana. A mulher não se engana. Constituinte, livre e soberana. Que não chegamos a ter, é verdade, que foi um congresso constituinte. Nós não chegamos a ter a Assembleia Constituinte Soberana. Né? Ela não foi convocada por um presidente eleito, que nós tínhamos perdido as diretas em 84. Em 1984, a gente lutava pelas diretas, perdemos, mas não perdemos a pose, né? Nós continuamos na luta. Isso que eu acho, porque a nossa luta, gente, tem muitas derrotas. Eu fiz 80 anos em outubro do ano passado. A gente vem de uma luta com muitas derrotas. Quantas que nós perdemos nessa luta? O Marcelo aí traz sempre a memória, Fernando Santa Cruz. E eu tenho que trazer a memória de quantos companheiros e companheiros que são desaparecidos até hoje na região do Araguaia, né? Foram lutar no Araguaia. Trago de companheiros que a gente acabou de fazer a reunião aqui para lutar contra a ditadura, e no outro dia a gente viu estampado no jornal, terrorista morto em tiroteio, que nós vamos chamar de terroristas. Então, nós já sofremos muitas derrotas. Agora, o importante é a gente não perder o rumo. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Então, isso nos dá força sempre, né? Bom, eu tenho que falar aqui do livro, né, que eu vim aqui para lançar esse livro. Então, esse livro aqui chama Contos da Cela 3, Memórias de uma Presa Política. Bom, esse livro, eu gosto de escrever, acho importante a escrita. Para mim, escrita é um ato revolucionário.
o Brasil é um país que o Estado cria 1000 formas de esquecimento, de desmemorização da nossa história. O tempo todo há um apagamento, há um silenciamento de tudo que nos acontece. Mas eu ia falar da Mariana, eu vi a Carol de novo, eu lembrei que eu tenho que falar antes do livro, eu tenho que falar dela. Que, aliás, merecia um ponto também, né? Agora eu sou assim, eu vejo todo mundo, não, merece um ponto. Que a Mariana tinha 11 anos e nós fomos, quando nós fomos lutando pela Assembleia Constituinte Livre e Soberana, a mulher não se engana, né? Hoje, como é que era? Hoje, não no dia seguinte, queremos mulher na Constituinte. Eram umas coisas assim, tudo que, aquelas palavras de ordem, né, que a gente ia inventando e saindo na rua com aquelas faixas. Aí, então, aí chegou o 1º de fevereiro de 1987, 26 mulheres foram eleitas, foi um fato histórico, porque nunca tinha acontecido isso, em nenhum momento da história do Brasil, né? Então, aquilo aconteceu, e quando a gente viu na televisão a posse que já não era Assembleia, era um Congresso Constituinte, mas tudo bem, a gente até engole, né? Quanta coisa que a gente engoliu no seco. A gente viu aquilo ali e só tinha homem, gente, não tinha as mulheres esconderam, não apareceu. Eu sei que na televisão a gente só viu homem, tinha Ulisses Guimarães, tinha não sei o quê, Bernardo Cabral, não sei, aquele povo todo. E nós falamos assim, então nós temos que fazer um mural, fazer um grafite, hoje chama grafite, naquela época nós chamávamos de pichação, mas foi um grafite muito bonito, e tinha uma publicitária no grupo que fez o desenho, uma formiguinha carregando uma folhinha e escrito: Direitos das Mulheres na Constituinte. Era isso. E punha embaixo União de Mulheres de São Paulo. O primeiro foi bonito, nós fizemos ali na Brigadeiro Luiz Antônio, todo mundo achou bonito e tal. Quando nós vamos fazer lá embaixo do meu cão, que hoje, por sinal, com muita luta, né, inclusive dos familiares de mortos desaparecidos políticos, que eu sou de várias lutas, e eu sou dos desaparecidos e feminista. E aí, as principais, né? Mas eu tenho outras também. Aí é o seguinte, esse viaduto que chama Minhocão, agora ele chama Presidente João Goulart, que eles tinham posto o nome lá de Minhocão porque era Costa e Silva. Então nós conseguimos, a cidade de São Paulo conseguiu naquele momento, foi em 2016, que era o prefeito Fernando Haddad, mudou. Ele sancionou uma lei, né? Um projeto de lei, ele sancionou e tal. Mas antes, na Constituinte, era aquele Minhocão, que a gente não falava nunca Costa e Silva, né? Melhor falar Minhocão do que Costa e Silva. Bom, aí o que acontece? Quando nós estamos pintando aquela coisa linda, cheia de cores, a folhinha era verde, a outra não sei o que, vermelhinha, a polícia veio e prendeu todas nós. Vieram com... Olha, éramos 13 mulheres, 2 se mandaram. Uma foi a Lurdinha, que hoje fica na nossa memória, que a Lurdinha, aquela que morreu junto com a Rosângela e a Celinha, né, num acidente horrível. A Lurdinha e uma outra lá, elas fugiram, deu um jeito. As polícias ficaram em dúvida se ela era menina, se era criança, porque ela era pequenininha, magrinha, ou se era da nossa. Não, ela não é das nossas e tal. E aí, então, levou a gente. E nós fomos presas, gente, ninguém sabe disso. Um grupo de mulheres na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito conhecida, né, gente? Porque desconhecer São Paulo, né, é impossível. E ninguém ficou sabendo que nós fomos presas no dia, acho que era 7 ou 8 de fevereiro. Nós fomos presos, a Lurdinha avisou Deus e o mundo, avisou a Globo, TV Bandeirante, TV não sei o quê. Então saem todas, porque como é que constituinte democrática é esse? Nós estamos falando de democracia, as mulheres não podem pedir os direitos das mulheres na Constituinte. Só isso que nós estávamos pedindo. Aí então a
A Mariana estava com a gente. A Mariana tinha 11 anos, a filha do Socorro. Eles prenderam também, levaram todo mundo, gente. A menina de 11 anos, para a Polícia Federal. Né? E foi aquela coisa, e causou aquela coisa ali dentro de São Paulo. Eu sei que no final até o adido militar do governador Quércia, eu acho que era Quércia, né, naquela época, foi lá mandar a polícia soltar a gente. Tem que soltar essas mulheres, porque como é que São Paulo fica diante do Brasil, frente a essa barbaridade contra a democracia, que não está fazendo nada, só ali, bonitinho. Olha que nós pintamos tudo de branco, né? Primeiro a gente caiu tudo, que aquele negócio lá é tudo sujo, aquele minhocão, nós limpamos, levamos vassoura, levamos sabão. Olha, gente, nós estamos melhorando a cidade e eles fazem um negócio desse, né? Então, e a Mariana foi presa com 11 anos. A vergonha ainda de prender uma menina de 11 anos, né? E enfim, eu estou falando isso para você ver que sempre nós estamos na luta pela democracia. Quando a democracia traz mulheres, traz direitos, traz cidadania, traz respeito, traz dignidade, isso traz justiça social, isso incomoda, gente, mas como incomoda. E o tempo todo estão tentando derrubar essa democracia. Quer dizer, a ditadura que nós lutamos contra ela foi um pedaço embora, mas tem um pedaço grande ainda por aí, espalhado, né? Grande e que incomoda e que impede muitos avanços. Você vê a dificuldade que nós estamos tendo para realizar programas, políticas públicas que nós já tínhamos conquistado há 40 anos. Foi você que falou, alguém falou do serviço do aborto legal. Agora, fechar o serviço do aborto legal. O aborto legal é uma conquista de 1940. Nós estamos em 2025, gente. É muita coisa, entendeu? Faz as contas aí. 85 anos, não é isso? 85 anos. E agora fazem tudo isso aí no sentido de retrocesso, de desrespeito, principalmente às meninas. Quando a gente foi discutir isso, quantas meninas no Brasil são mães com 14 anos, até 14 anos? 20 mil meninas. Ou seja, 20 mil meninas teriam direito a fazer o aborto legal, pela lei, e não têm tido acesso, ou não têm a informação, ou não têm um atendimento, uma orientação, e se tornam mães. Agora, criança não é mãe, é a bandeira mais importante que nós temos que levar para ter democracia nesse país, para começar a ter democracia nesse país. Criança não é mãe. Eu acho assim, de uma lucidez, eu não sei quem é que inventou essa palavra de ordem. Eu vi eu sei, na manifestação, começaram a gritar e falar, falei, puxa, é isso. Criança não é mãe, criança é para brincar, para viver, é para aprender, é para ir para a escola, não é para ser mãe, né? Então, quando a gente está falando, nós estamos falando disso, né? Porque nós, mulheres, nós defendemos direitos, na verdade, quando os direitos das mulheres são respeitados dos homens e principalmente os das crianças. As crianças só vão ter direitos se as mulheres tiverem direitos. Se elas não têm direitos, as crianças também não têm, ficam aí, né? Então, voltando agora para o livro que eu tinha que falar, é o seguinte, este livro, como eu coloquei, a escrita para mim é uma questão de não podemos deixar apagar a memória, e uma das formas é escrevendo. A Silvia colocou muito bem aqui, quando ela falou, nós temos que, nós vamos embora daqui a pouco, desse planeta, mas esse povo aqui que somos nós, vai continuar nascendo e tem que conhecer a sua própria história. Se a gente não se apropria da nossa história, nós não temos força para criar uma esperança, para criar uma perspectiva, um caminho, uma trajetória, sabe? De resistência, de construção, de enfrentamento, de tudo. Então, a história a Socorro é professora de história. Eu, assim, além de tudo, eu amo história, assim, eu acho que nós temos que conhecer a nossa história. Eu acho uma vergonha, a história está sendo despedaçada por aí na escola, lá em São Paulo, está um horror.
Você sabe que lá tem um tal de Tarcísio de Freitas que está militarizando as escolas, privatizando as escolas. Então, para falar de democracia, nós temos que enfrentar isso, gente. Quer dizer, a maioria da população só pode frequentar uma escola pública, e agora a escola vai ser privatizada e militarizada. Em vez de ter uma professora de história, vai ter um policial lá dentro da escola, que aliás já está tendo, né? Então, eu acho que é por isso que eu escrevo. Eu já escrevi muitos livros, mas eu escrevo ensaios. Este aqui é literatura. E eu vou falar para vocês assim, como que deu certo, gente? Eu acho assim, eu não esperava que esse livro fosse ser um sucesso, nunca esperei. Porque eu escrevo até com a Rosalina Santa Cruz, minha parceira, né? Da Guerrilha, a imprensa feminista, nós fizemos juntas. Né, que nós duas fomos da luta armada, fizemos lá o livrinho nosso. E aí, esse livro nasceu da seguinte forma. Eu fui presa política no final do ano de 72 e 1973. Nesse processo, eu fiquei em 4 lugares de prisão. Um Odói-Code, onde tem as torturas, os estupros, os assassinatos e até o desaparecimento. Muita gente, depois você não sabe o fim que levou ali. Depois eu fui transferida para o DOPS, que tem também tortura, assassinato e desaparecimento. O Edgar Aquino Duarte, acho que é daqui de Recife, né? Ele é desaparecido no DOPS, e eu sou uma das testemunhas do desaparecimento do Edgar Aquino Duarte, que até escrevo aqui um conto sobre ele, né? Lembrando do Edgar. Depois eu fui para o presídio do Hipódromo, que hoje não é mais presídio, não sei o que é, está lá um prédio, mas não é presídio. E depois eu fui para o Carandiru. Carandiru era tão horrível e horroroso que foi até desmontado, né? Todo mundo conhece o Carandiru pelo massacre, né? De 1992, né? Que foi o massacre do Carandiru, né? Bom, então, quando eu estava no DOPS, eu fiquei 6 meses incomunicável na prisão. E no DOPS, eu era sozinha na cela. A cela 3... O Edgar é que cantava, a cela 3 é a cela das mulheres. Ou melhor dizendo, ele cantava assim, a cela 3 é a cela das donzelas, eu gostaria de dar um beijo nelas. E ele tinha uma voz bonita. Elas não gostam de ser chamadas de donzelas, mas eu gostaria de dar um beijo nelas. E eu escrevo essa musiquinha dele, que ele cantava, e falo dele num dos contos. Então, ali eu vivia sozinha, solitária, porque até a desigualdade de gênero tem em tudo quanto é lugar, inclusive na cadeia, né? Em qualquer... Vocês vão ver muita diferença, ser presa, uma mulher, e ser preso um homem. Os homens eram muitos homens presos, eles não conseguiam pôr incomunicável totalmente, porque a cela estava abarrotada de homens. E eu não, naquele tempo era eu a única mulher. E aí, então, um dia um preso jogou uma caneta para mim, um papelzinho de cigarro, e eu comecei a pensar assim, ó, eu não sabia dos meus filhos na prisão, quando eu fui sequestrada, meus filhos foram sequestrados, de 5 e 4 anos, e eu não sabia, não tinha nenhuma notícia deles. Minha irmã grávida de 8 meses, eu não tinha nenhuma notícia dela. Eu não tinha advogado, eu não tinha família, não tinha ninguém me visitando, eu ficava ali pensando. Mas então um dia eu achava que eu ia morrer, que eles iam me levar, como um dia eles levaram o Edgar, eu ia ser uma desaparecida. Outro dia eu achava, não, eu tenho que viver, gente, eu não vou morrer. E ficava naquela luta. E eu falei assim, não, eu vou começar a escrever, já que tem esse papelzinho aqui, essa caneta, eu vou começar a escrever, porque um dia eu vou contar para meus filhos, quem sabe se eu consigo dar para eles um dia que eu encontrar, como é que era isso, o que eu pensava, o que eu fazia. Então esses contos nascem dessa vivência aí. Isso foi há 52 anos atrás, né? 73, 52 anos atrás.
esses contos, o delegado lá que tomava conta da carceragem, ele odiava tudo, até o tempo todo, você tem que ficar incomunicável, você é incomunicável, você não pode falar, e ele mandou fazer uma batida nas celas e levou meus contos todos embora. Então, eu não fiquei com esses contos. Mas era interessante, que eu conseguia escrever o conto, eu conseguia mandar para algum preso, os presos adoravam ver aquele conto. E por quê? Por que todo mundo? Qual que era a dica? Era o seguinte, eu conversava com uma lagartixa dentro da cela. E é engraçado que eu conto isso, né? Eu conversava com a lagartixa e as pessoas... E a lagartixa respondia para você... Quer ver, a imaginação é maior do que a gente imagina, né? Então, eu conversava com a lagartixa e eu pensei, eu tenho que dar um nome para ela. É uma lagartixa tão subversiva quanto eu, né? Tão rebelde quanto eu. Feminista, a lagartixa, vocês vão ver, tem conto aí mostrando a lagartixa feminista. A lagartixa é que vai lá nas Nações Unidas, ela fica sabendo do Ano Internacional da Mulher depois, ela que pede para o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, porque o dia 8 de março de 1973, eu estava lá dentro da cela e eu gritei, viva o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O delegado achou que eu estava com código internacional, que eu tinha como... Gente, vocês não imaginam as aberrações daquele delegado, você entendeu? O absurdo, quer dizer, ele achava que eu tinha algum contato internacional. Eu falei, o senhor é louco, eu estou aqui dentro, né? Então, eu dei o nome para a lagartixa, que ela gostou muito. Lagartixa linguaruda de Nascimento, que correspondia bem ao perfil dela. Então, quando esses contos chegavam lá nas outras celas, todo mundo se divertia. E a lagartixa, o que ela disse hoje? E o delegado não entendia, os policiais que ficavam lá, os carcereiros, não entendiam. Que diabo é isso que eles estão falando? Entendeu? Então, era aquela confusão. Bom, e aí... Esses contos, como eu falei, foram tomados pelo delegado, né? Ele tirou, nunca mais me devolveu, nunca mais vi. Quando eu saí da cadeia, eu contei para os meus filhos, aí você sabe que até a guarda dos meus filhos, o coronel, né, reformado, Carlos Alberto Brilhante Ustra, tirou a guarda. Quem me devolveu a guarda dos meus filhos foi a Rosa Cardoso, que é uma pernambucana também, aqui de Recife, né, que foi advogada lá minha e foi também da Comissão Nacional da Verdade. Aí, então, vou embora, vou contar e tal. Passados, agora, quando, na Covid, que todo mundo ficou ficou meio cercado, né, nós ficamos ali naquele cárcere ali, caseiro, né? O cárcere caseiro, que você não podia sair, não podia ter contato. Um editor pediu para mim, por que você não escreve contos? Eu estou precisando de contos aqui para editar um livro e tal, não sei o quê. Eu falei, contos? Mas contos? Eu não sei escrever contos. Eu escrevo os ensaios, que é bem político, a história política, é tudo, né? Eu misturo feminismo, bastante, todo o livro. Eu falei, contos eu não sei. Ele falou, pensa aí um pouquinho. Aí eu fui pensando e lembrei desses contos de 1973. Então, aqui são 15 contos, né? Eu dedico às pessoas desaparecidas. Eu começo esse livro com aquele verso do Gonzaguinha, tempo que lutar pelo direito é um defeito que mata, né? São cruzes sem nome, sem datas. Eu começo assim, porque, para mim, eu tinha tanta certeza que eu ia ser desaparecida um dia e, para o desgosto deles, eu sou tão aparecida, né, que eles me odeiam. Então, mas eu tinha, porque era um tempo de desaparecimento. 73 já começa, 74 é o ano dos desaparecidos. Todo mundo que foi pego em 74, raramente aqueles que sumiram eram desapareceram mesmo. Foi com o pessoal da AP, foi com o pessoal do PCdoB, que era da guerrilha, do Araguaia, foi com o pessoal do Partidão, a direção toda do Comitê Central.
Olha, gente, foi duro, né? 74. Então, eu vou falar das minhas companheiras, eu cito todas as companheiras que tiveram comigo na prisão, eu cito o nome, inclusive uma que todo mundo conhece, que é a Eleonora Menecute, que foi ministra, ficou comigo na cadeia. Aliás, a Eleonora eu já conhecia lá de Belo Horizonte, porque ela é mineira e eu também, né? E somos amigas até hoje. Que mais? Aí eu falo por que eu escrevi esse livro. Tem uma apresentação interessante da Luísa Vilameca, quando ela lança aquele livro cotidiano, né, das mulheres na torre, né? E todo mundo acha que eu fiquei na torre, inclusive a Dilma, ela se insiste em falar isso. Eu falei, Dilma, eu nunca fiquei na torre. Eu nunca fiquei, porque eu vou explicar. Tá, já vou terminar. Aí quando eu nunca fiquei na torre, eu fiquei no Carandiru, porque a torre era o presídio Tiradentes, que tinha sido demolido porque estavam construindo o metrô, aquela linha azul, né? Que é do Jabaquara Santana, antigamente, lá atrás. Estou falando dos 50 anos atrás, né, de São Paulo. Aí então eu escrevo esses 15 contos, né? Escrevo um glossário, porque tem palavras tanto de cadeia como daquela época que quem está lendo agora pode não conhecer. Então, consulta lá, né? Eu faço uma femenagem às 51 mulheres que nós temos relacionadas, né? Os nomes e as pequenas biografias, as mulheres que foram assassinadas na ditadura, né? E faço... e tenho perguntas para cada conto, tem uma pergunta ou duas, entendeu? Que duas professoras de história, a Gilda Pereira, Astrogilda Pereira, acho que você conheceu, era lá da Zona Leste, e a filha dela, a Yara Rosa, as duas fazem as perguntas. Então, o livro, resumindo, é isso, tá, gente? É isso. E o que mais me impressiona é isso. Eu quis escrever para... eu acho que assim, eu aprendi escrevendo que a literatura também é uma forma de lutar contra a ditadura. A gente escrever história também é, porque esses fatos vão ficar sem conhecimento nenhum, ou seja, nós vamos testemunha de uma parte trágica da história, ou desastrosa da história do Brasil, né, onde foi dominada pelos fascistas, militares fascistas. Então, nós temos que escrever sobre isso. E esses contos, eu pensei também nas novas gerações, porque eu estou com 80 anos, e tem um monte de gente aí da minha época que está também, né, os que sobreviveram, né, estão com 80 e vai lá né, para cima. E essa meninada que veio, não tem... Às vezes eu vejo crítica, até o pessoal diz que essa juventude está muito alienada, não sabe de nada, só vê celular. Eu falei, não, ela está alienada porque nós, quem vai contar a história para ela? Somos nós, gente, nós que vivemos. E isso está faltando. Eu fui do Partido Comunista e tinha uma coisa boa no Partido Comunista, a gente conhecia o velho Duarte, né? Ele contava a história para nós. Então, nós aprendemos muita coisa. O que foi o Estado Novo, que ele foi preso no Estado Novo, ele contava como é que foi. Nós aprendemos com ele, entendeu? Então, a gente aprende com os velhos também. E nós, velhos, temos que pensar, e velhas, né, temos que pensar nessas novas gerações. Então, foi essa a preocupação. Mas qualquer pessoa pode ler, desde pessoa... criança até pessoa velhinha. Cada um vai ter uma interpretação, mas todo mundo pode ler. Gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez mesmo. Gratidão a esse povo e todo esse pessoal aí maravilhoso. Muito obrigada. A gente que agradece. A forma da gente criar ou retomar uma perspectiva. No nosso tempo, né, já era revolucionária, a gente colocava isso, uma perspectiva revolucionária, que é transformadora. Nós queremos transformar essa sociedade, né, em pão, rosas, igualdade, justiça, né? Esse sonho
Nós temos o direito e a obrigação de alimentar todos os dias, todos os dias. E eu acho que uma das formas é a gente conversando, a gente se encontrando, certo? A gente conhecendo experiências anteriores às nossas, que a gente vê, porque aqui no Brasil a gente tem uma ideia, muitas de nós ouviu, a companheira ali, que uma delas falou do silenciamento. Aqui nós temos uma ideia de que nos passaram, né, a elite brasileira, de que nós somos pessoas submissas, que não reagimos, nós somos sem um ideal, sem um impulso assim, de mudança. Preguiçosa. Mentira, preguiçosos, indolentes, né? Que isso aí até hoje essa elite fala de nós, mas não é verdade. Quando a gente conhece isso, por isso quando eu falei que a gente tem que conhecer a história, a gente vê quanta luta teve e que foi apagada, silenciada, e nós temos que trazer isso para os dias de hoje e ver hoje, gente, e ver os outros povos também. Quando todas as vezes que eu vejo, você liga a televisão, você vê aquele povo em Gaza, o palestino sendo massacrado, gente, aquilo é um genocídio. E nós assistimos aqui no Brasil, hoje a gente tem que comemorar assim, o Bolsonaro no banco dos réus significa muito. Esse homem é responsável por quase 1 milhão de pessoas que morreram de Covid por descuido, por não ter providenciado a vacina, não ter estimulado e garantido as medidas sanitárias necessárias para aquele momento, né? Ele deixou, ele disse que não era coveiro, quer dizer, as pessoas não tinham nem lugar onde enterrar seus mortos, e ele não sou coveiro, né? É uma gripezinha, desmereceu. Quando eu falo do povo palestino, eu lembro desse Bolsonaro, porque lá eles estão sofrendo um genocídio. Quando o Lula falou isso, todo mundo reclamou aí, mas é verdade, é um genocídio aqui, eles estão acabando com o povo. E aqui o Bolsonaro quis acabar com o povo também. Quantos amigos, amigas, vizinhas que nós vimos morrendo, indo embora aqui no Brasil. Recentemente, nós não podemos apagar isso não. Eu acho que a gente tem, para a gente ter força, nós temos que acreditar na nossa história de luta que nós tivemos, né? Daqueles que tombaram, daquelas que tombaram, mas o ideal, aquela esperança, elas foram até o fim, e nós temos que ir também. Essa é a razão, eu acho que é a razão da gente viver. Senão, se a gente... E eu acho que esse impulso, ele está dentro de nós, né? Todos nós estamos aqui. Por isso que eu acho assim, uma das formas da gente renovar nossas energias é conversando, se encontrando, sabe? É muita troca de afeto, é muita troca de potência, porque nós temos isso, afeto e potência. E viva nós!